Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai aprender a função classificar, é uma função nova do Excel, a partir da versão online dele, da 360, e a versão 2016, dependendo da build que vocês têm, vocês também têm a função classificar. Bem pessoal, a função classificar serve para que a gente possa fazer exatamente o que o nome diz, né? A gente vai classificar os dados, né? Eu tenho uma tabela de exemplo aqui, e vamos fazer com que esses dados fiquem classificados de forma permanente, tá? A gente pode, a gente sabe disso, clicar aqui na tabela e ir lá na classificação e classificar os dados usando aqui a opção de classificar, correto? Acontece que quando você classifica e você adiciona um item novo, você tem que voltar lá e classificar novamente, né? Não fica fazendo isso automático. Então, a função classificar vem para resolver parte desse problema e outros que podem aparecer, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó, essa função ela tem 4 parâmetros, dos quais apenas o primeiro é obrigatório, tá? Os 3 parâmetros são opcionais, pessoal. Então, quando você vai fazer a função classificar, você tem que escolher a matriz que você vai classificar. Então, você seleciona a sua tabela. E depois que você selecionar a tabela, se você não colocar nenhum outro parâmetro, ele vai classificar pela primeira coluna, porque ele vai entender que é por essa coluna que você quer fazer a classificação. Perfeito? Vamos partir aqui para o exemplo prático e vamos colocá-la para funcionar, tá, pessoal? Quando vocês usarem a função classificar, vocês não usam os títulos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar o título e vou colar ele aqui do lado já, para poder fazer a nossa função classificar, ok? Perfeito. Deixa eu já formatar como moeda essa coluna. Tá feito. Pessoal, então vamos lá. Eu vou escrever a função classificar, tá? Eu vou colocar assim, ó, classificar, abre parênteses. Deixa eu aumentar a fonte aqui para que vocês possam ver melhor o que eu estou fazendo, tá? Então vai ficar assim, ó, classificar, abre parênteses. Aí você vai selecionar a sua matriz. Não pegue o título, porque ele vai classificar o título também. Então eu vou pegar aqui da primeira linha até a última linha de baixo. Não vou colocar mais nenhum parâmetro, tá, pessoal? Eu vou encerrar por aqui. E ele já vai entender que ele tem que classificar pela primeira coluna, que é o nome do país. Ó, dei um Enter. Então ele começou pelo AB, depois Afeganistão, África, tá vendo? Ele colocou aquela tabela em ordem, pessoal. Em ordem, tá? Qual que é a diferença de eu fazer isso aqui e simplesmente clicar em classificar? A diferença está aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, Índia, tá? E vou colocar como AAA. E vou dar Enter. Olha o que ele fez, ó. Ele já refletiu aqui, ele jogou ele para o começo. Tá vendo, ó? A Índia, que tem como aliado Kosovo e 3.700, tá aqui, ó, de renda, ele mudou lá para cima. Então, à medida que essa tabela original muda, a referência através da função muda também, tá, pessoal? Isso é bem interessante. Isso é bem interessante de ser feito. Por isso que a função classificar está aí para ajudar a gente. Bem, vamos continuar trabalhando com ela. Eu vou colocar agora que eu quero classificar, mas pela coluna dos aliados, tá? Qual que é a coluna aliada? Aqui é a coluna 1, coluna 2, coluna 3, certo? Então eu vou colocar, eu quero pela terceira coluna, tá? Vamos lá, olha o que ele fez, ó. Agora ele ignorou a primeira coluna e classificou por aqui. Ok? Então nós temos uma classificação pela terceira coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, tá? Bom, eu quero classificar pela renda, que é a coluna 4, tá? Então você coloca ali o seu critério e ele vai colocar a classificação pela coluna renda. Começa na menor renda, que é 1.006, e vai subindo à medida que vai passando, tá? O próximo parâmetro, pessoal, então a primeira é a matriz que eu quero classificar, a segunda é a coluna que eu quero usar para classificar, a terceira é o parâmetro que a gente vai usar, se eu quero classificar em ordem crescente, ou ascendente ou descendente, né? Crescente ou decrescente no caso de números e datas. Se você não coloca isso aqui, ele entende que é 1, que ou seja, é ascendente do menor para o maior, mas você também pode escolher a opção menos 1, que vai fazer com que ele classifique ao contrário, ou seja, aqui está a maior renda primeiro, agora, ó, e daí vai diminuindo a renda que vai passando, tá? Eu vou colocar como menos 1 e vou mudar para a terceira coluna, que é o aliado, e pronto, olha, começou a pegar a partir do Zimbábue, que é o último aliado que tem. Legal? Então esses são os 3 primeiros parâmetros que a gente vai usar, pessoal. A matriz que eu quero classificar, a coluna que eu quero usar para classificar essa tabela, e se é ascendente ou descendente, tá? Vocês viram que aqui eu tenho uma tabela extensa, pessoal, e mesmo assim ele fez bem rápido, tá? O comando ele funciona rápido e ele funciona em tempo real. Isso é bem legal e isso é bem importante para a gente saber que a função classificar ela faz essa alteração de forma dinâmica, tá?
Bem, o último parâmetro que a gente tem que é o parâmetro coluna. Eu separei uma outra tabelinha para vocês verem aqui, que para que serve o parâmetro coluna. Então eu vou também escrever a função aqui. A diferença é o seguinte, pessoal, a função coluna, quando você usa o coluna, você está dizendo para o Excel o seguinte: esquece o que está aqui embaixo. Pegue essas colunas e coloque em ordem alfabética, ou seja, a coluna alimento vai ser a primeira, depois vai vir a coluna idade, depois a coluna nome, depois sexo e por fim telefone. Ele vai colocar essas colunas em ordem, tá? Então vamos fazer, para testar, ó, vamos lá, classificar, abre parênteses. Aí eu vou pegar a minha matriz, vírgula. Qual que é o índice de classificação que eu tenho, pessoal? 1, tá? Qual que é a ordem de classificação que eu tenho? Eu não vou nem colocar nada aqui. A ordem de classificação que eu tenho, eu vou deixar ascendente e eu vou colocar aqui, ó, verdadeiro, classificar por coluna, tá? Vou dar um Enter e olha só o que ele fez, ó. Primeira coluna, letra A, I, N, S e T, ou seja, ele colocou as colunas em ordem alfabética, tá, ok? E depois que ele fez isso, ele classificou pela primeira coluna aqui dentro. Se eu colocasse para ele classificar pela segunda coluna, que eu não coloquei esse parâmetro, né? Seria pela idade. Então, ó, ele ia colocar elas em ordem alfabética e depois ia colocar a segunda coluna no começo. Entenderam o que ele fez? Então, a segunda coluna virou a primeira, ó, tá? A primeira coluna da lista, né? E ele já classificou por ela, tá? Ou seja, ele ignorou o alimento e jogou a idade como sendo a primeira, porque eu falei, a segunda coluna vai ser a primeira. Ó, a segunda coluna vai ser a primeira da lista. Beleza? Então essa é a função classificar, pessoal, uma função nova que funciona de forma dinâmica. Ela é muito interessante porque à medida em que você altera a sua base original, você tem os dados atualizados aqui de forma online. Isso é bem interessante, por exemplo, quando você faz importação de arquivos CSV e precisa classificar eles a todo momento. Então você pode fazer a importação numa aba e com a função classificar você já puxa os dados classificados de forma automática e dinâmica numa outra aba e faz uso desses dados ali. Legal? Até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço.